estamos nós. Aqui tá escuro, né? Um pouco escuro, tá sem luz aqui. Mas, né, tô trabalhando. Mas não poderia deixar de vir aqui rapidinho, né? Agradecer, né, a todos vocês que me parabenizou pelo meu aniversário ontem, 10 de abril, né? A gente gosta de fazer aniversário, né? Mas assim, depois que a gente tá assim, depois do meio-dia, a gente fica assim no sapatinho, né? Porque tá passando muito rápido, né? Tá chegando muito rápido. Um dia desse eu fiz aniversário, já chegou outro aniversário, daqui a pouco chega outro aniversário. A gente, no corre-corre da vida, a gente não percebe, né? E vai esse mundo rodando, e tá rodando mesmo, hein? Uma velocidade. Então é isso, a gente tem que agradecer, né? Agradecer sempre, né? Nunca murmurar, agradecer a Deus por tudo. Ele é o nosso Criador, Salvador, Resgatador, né? Consolador, né? Então nós temos que estar sempre com o coração grato em todas as circunstâncias, né? É um casamento. Na alegria, na tristeza, em todas as horas nós temos que ser gratos, né? Como foi falado a Paulo, né? Paulo disse, Jesus Cristo disse para Paulo: a minha graça te basta. E às vezes a gente fica preocupado, às vezes com isso, com aquilo, né? A gente acaba não lembrando que sempre é Deus, né? Sempre foi Deus, sempre é Deus que envia nossos amigos, né? As pessoas, bota as pessoas no nosso caminho, a gente conhecer, para a gente aprender, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender com o outro, né? Sempre. Né? Não, mesmo que sejam coisas negativas, né? Ou positivas, mas é sempre um aprendizado. É sempre um aprendizado. Nem Jesus agradou a todo mundo, né? Então a gente não pode esperar que a gente venha agradar todo mundo. Eu sei que esse meu jeito meio palhaço de ser, né, não agrada a todo mundo, agrada a alguns e outros não. Eu lembro quando eu trabalhei muitos anos no Ponto Frio, né, esse que o Globex, né, que era que o povo conhece como Ponto Frio. Agora é tudo para as Casas Bahia, mas não importa. Eu trabalhei e eu tinha muitos amigos, né, lá no Ponto Frio, na época que eu trabalhei, não sei se ainda era assim, mas a gente é conhecido por número, né? Eu nunca esqueci o meu número era 18270. A minha comadre, madrinha da minha filha, que a gente trabalhava junto, ela tem certeza que ela não lembra, o número dela era 16690. Que era assim, a gente às vezes ia transferido, às vezes tirar férias, transferido para outra loja, então a gente era conhecido por número. Então, todo mundo conhecia, né? A gente, pelo nosso jeito de ser, e assim, aí vem a 18270, então não sabia que veio aí, que é a palhaça, né? Apesar que naquele tempo foi um período muito difícil, sofrido, mas exatamente eu adquiri muitos amigos. A gente vê na hora que a gente está passando coisas tristes, que a gente vê às vezes quem é os nossos amigos, né? Tem muitos amigos que é só na hora do churrasco. E na hora que você está precisando de você, né? Eu tenho muitos amigos
pessoa, a gente é amigo na hora que estão necessitando de alguma coisa que nós podemos compartilhar. Mas tem aqueles amigos, né? Que de repente chega na casa da gente. Graças a Deus eu ainda tenho amigos assim. Que a gente vê. Só te vejo no Zap. A gente vê. Aí senta, conversa. E quando levanta e vai embora, ainda agradece. Obrigado por esses momentos aqui conversando contigo. Tô falando isso para mim subverter e querer ser melhor. Eu tô falando de coisas que acontecem, né? Eu tô falando disso, que a gente às vezes agrada muita gente, a gente desagrada. Muita gente não concorda às vezes com isso ou com aquilo, né? Tem os seus pudores, enfim, cada um tem o seu jeito, né? E nós temos que respeitar uns dos outros, né? Já encontrei, às vezes, pelo caminho da vida, pessoas que não gostavam de mim de graça. Mas eu nunca julguei, nunca condenei. Fizeram isso com Jesus chamando Jesus de Beelzebub. Jesus, o cara falava de Jesus, né? Dos milagres, das bênçãos. Na hora de vamos ver, quem foi que eles escolheram, né? Escolheram Barrabás, né? Escolheram Barrabás. Claro que isso tem um propósito, né? Eu já gravei sobre isso, depois eu posso gravar de novo, para você lembrar que tem um propósito, por que o povo escolheu Barrabás. O povo, de repente, muitos, às vezes, pregam, achando que... Falando, né? Eu também já falei muito sobre isso, porque o povo é meio traidor, né? Mas tem um propósito. O próprio Deus, né? O próprio Deus, ele bota por causa da situação, de repente bota pessoas no seu caminho, você pensa, fulano é meu inimigo, não sei o que, assim, não, às vezes é Deus te instruindo para alguma coisa, né? Entendeu? É assim que acontece. Às vezes Deus bota em pessoas ao nosso redor, que às vezes muitas vezes a gente vê a falsidade, muitas das vezes no sorriso, no jeito. Eu sei, o povo morre de rir quando eu falo isso, mas é verdade. Eu nunca me esqueço das coisas que eu aprendo, né? Igual essas coisas assim, um pouco de Bíblia. Eu assim um pouco que eu sei, que eu sei ou não, que eu me lembro, né? Que a gente nunca sabe nada, mas a gente lembra quando está falando do assunto. Eu aprendi em primeiro lugar no colégio. Graciliano Ramos, lá tinha, a gente aprendia, né? Já falei sobre isso. Civilização humana. Não sei se daí estudam isso. Então, quando eu estudei sobre a civilização humana, eu aprendi tudo sobre esse negócio de dos hebreus, a história dos hebreus, né? Hoje que eu, assim, confirmo, né, muitas coisas, que eu tenho os livros de Flávio Joséfo, né? Guerra dos Hebreus, a história dos Hebreus, enfim, né, aquilo que o pessoal lê lá em Gênesis, né, do Jardim do Éden, que na verdade é na Mesopotâmia, né? Tudo começou, a civilização, porque a Bíblia é a história dos hebreus, né? Então conta a civilização que começou lá na Mesopotâmia, né? Terra entre os rios, Rio Tigre e o Acre. Então, muita coisa eu aprendi. Então, quando eu fui assim, eu comecei a estudar nas escolas bíblicas, eu comecei assim ver alguma coisa, alguma diferença no modo de ensinar, né? Mas eu comecei
pesquisar, separar as coisas, né? Tem que ter discernimento do espírito, né? E muitas coisas aí eu vi, assim, eu aprendi, sim. Mas, assim, do jeito religioso de ser. Muita coisa mesmo. Então, passou um tempo, aí eu, assim, começou um pouco confusa a minha cabeça, mas depois eu comecei a fazer um estudo com um homem chamado Bispo Renato Martins. Foi antes de entrar na Quadrangular. Olha que eu estou 28 anos na Quadrangular, mas foi antes. Aí, Bispo Renato Martins, eu comecei a entender entender a graça de Deus. Até porque na época, eu frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu tinha muitos amigos, muito bom, né? Lá no sábado, né? Eu gostava daqueles trabalhos no sábado de visitar as pessoas, visitar os doentes, às vezes fazia mutirão para ajudar as pessoas, às vezes obras, entendeu? E um trabalho bonito no Adventista do Sétimo Dia. Então, mas estudando com o Bispo Renato Martins, eu começou a eu compreender um pouco a graça de Deus. Então eu começou a entrar na visão e entender um pouco mais aquilo que me incomodava, porque eu via ali, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, mas estava faltando alguma coisa. Daí, depois eu entrei eu tive um tempo não, assim, bem pouco tempo. Eu fui lá na igreja, na Igreja Universal, gostava de cantar, mas assim, já não via muito, na época que eu fui, não via muito, assim, pegar na Bíblia, ler, entendeu? Estudar a Bíblia. Aí gostava, mas assim, né, mas estava faltando alguma coisa. Então, depois eu encontrei o Evangelho Quadrangular, do bairro Margaridas, aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E aí eu comecei a ver alguma coisa que se encaixava com o que eu já estava, né? Que o Espírito Santo de Deus já me iluminava. Aí eu, assim mesmo, né? Eu entrei, mas daí um tempo eu comecei a estudar primeiro foi com aquele moço, que eu esqueci o nome dele, da Igreja Cristo Vive. Teve um tempo que eu sempre gostei de estudar, eu queria saber mais, né? Eu esqueci o nome dele, do Cristo Vive, todo mundo sabe, né? Essa Igreja Cristo Vive. Esqueci mesmo o nome dele, Miguel Ângelo. Aí eu gostava de ver os cultos, pesquisar, estudava e falava com ele, né? Eu estava cedinho, às vezes nos domingos, tudo. Aí ia indo, né? Mas estava sempre faltando alguma coisa. Daí o que começou a abrir o leque para me entender, começar a entender realmente a Bíblia, foi através do teólogo, professor Antônio Fonseca. Por quê? Porque ele me ensinou sobre aquela parte, né? De como entrou os 3 reis no Reino Unido, né? Que foi Saul, Davi e Salomão, e aí ensinou tudo o que aconteceu depois da morte de Salomão, que o reino se dividiu. Aí, a partir daí, foi que eu comecei a compreender a Bíblia. Quando eu comecei a compreender esse negócio de reino do norte e reino do sul, né? Judá e Israel. A partir daí foi que comecei a entender a Bíblia. Porque aí eu comecei a entender os profetas,
Porque se a gente não souber, não compreender sobre, né, sobre a unidade e a divisão dos reinos, a gente não consegue, né? Eu lia, eu não entendia nada, né? Lia os profetas, não entendia bolufa. Lia Apocalipse, não entendia bolufa. Entendeu? Aí, a partir entendeu disso, eu comecei a compreender, até porque, né? Comecei a compreender a história dos hebreus, comecei a compreender por que Jesus veio, né? Que ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Eu comecei a compreender o que era a ovelha perdida da casa do Pai, né? Eu comecei a compreender que foi porque, a partir de Salomão, o reino foi dividido e a casa do Pai ficou no reino de Judá, né? Das duas tribos. E o reino do norte, que ficou com 10 tribos, eles não vinham adorar, né, no templo de Jerusalém. Então eles fizeram outros templos, né? Roboão, eu sei que o reino de Judá e o reino do norte. Então um era Roboão, o outro era Jeroboão. Então fez outros deuses, outros templos. Então não vinham adorar em Jerusalém. Então por isso, né? Aí eu comecei a compreender o espírito da coisa, entendeu? Então quando Jesus veio, né? Ela está lá em Mateus 15, 24. Por isso que ele falou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai. E lá em Mateus 10, 5, quando ele reuniu os discípulos, e os discípulos eram a igreja de Jesus, né? Porque era um povo reunido, né? Que saía para fora. A igreja, o cimento armado hoje, né? Diferente. As ovelhas de Pedro vai para dentro. Mas as ovelhas, que é uma metáfora, né? Porque a linguagem daquele tempo tinha que falar as coisas daquele tempo. Hoje não tem negócio de ovelha, né? Hoje nós somos instruídos, né? Somos instruídos, sabemos que não tem ovelha, né? Nós somos filhos, não somos mais escravos. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não vivemos mais pelo medo, né? Porque antes viviam pelo medo, pela bênçãos e maldição, né? Então, hoje em dia é despropósito, né? Quando se fala que vai pregar o evangelho e acabam, às vezes, de repente, pregando o evangelho sobre as regras, né? Costumes, tradição, coisas da lei, né? Deuteronômio 28, bênção e maldição, não tem nada a ver. Em Jesus é toda sorte de bênção, na mão dele ninguém arrebata, né? Então, falamos também do pecado, né? Eles falam assim, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas hoje as pessoas se tratam como pecadores, não é verdade? Não. Se falarmos que hoje tem pecadores, estamos falando que a lei ainda existe, porque pecado é a transgressão da lei, né? Que hoje existe é Gálatas 6,7. De Deus não se zombe, come planta, homem colhe. Ah, então você diz que não tem pecado, as pessoas não pecam, as pessoas não fazem coisas erradas e não é pecado. O que você tem que entender é o contexto, conhecimento do contexto dos textos. Não fala abobrinha e compartilha bobagem. Se Jesus disse nenhuma condenação há, Paulo, né, disse para aqueles que estão em Cristo, é porque, né? Lembra que João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então se você falar que você é pecador ou que fulano é pecador, então Jesus não tirou o pecado do mundo, né? Temos que entender isso, não é verdade?
Eu vejo muita gente boa falando sobre que somos pecadores. Ah, eu sou pecador, eu sou pecador. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos. Então tem que entender que eu não estou falando que as pessoas não erram o alvo, não erram, não fazem bobagem, besteira, né? As pessoas tiram o outro, né? Então, claro, mas acontece que temos que entender, quando disse assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque o que significa tirar o pecado do mundo? Tem que entender o contexto. Jesus tirou o poder de bênçãos e maldição do pacto da lei. Porque ele chegou e entregou gratuitamente a graça. Então ele tirou o poder. Então hoje é despropósito dizer que vai pregar o evangelho e abrir em Deuteronômio, que está no pacto da lei. Aliás, se pregar, né, hoje como doutrina, não como história tudo bem, mas como doutrina, qualquer coisa que é do pacto da lei, é a tradição de anticristo, porque, né, de anticristo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Estamos não no pacto da lei, nunca tivemos no pacto da lei, não somos hebreus. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, em Cristo Jesus, na cruz, foi tirado as bênçãos e maldições. Efésios 1 vem ali dizer que temos em Cristo Jesus toda sorte de bênção. Entendeu? Então o que ele tirou foi o poder. Então você pode, as pessoas podem amaldiçoar, pode falar isso, que pode mandar gafanhoto para aqui, gafanhoto para ali. Entendeu? Preste atenção, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Entendeu? A menos que não crê, porque tudo é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E salvo do quê? Salvo da maldição, né? Salvo da ignorância, salvo da morte eterna. Desperta tudo e dorme. Tabita, levanta. Então temos que compreender. Se nós ficarmos ditando o texto sem o conhecimento do contexto, vamos fazer discípulo de quê? Entendeu? Presta atenção, hein? Então é isso. Quis compartilhar com vocês um pouco, né, da palavra, porque não podemos esquecer que é ela que nos consola, nos instrui, né? Ele nos conduz em triunfo. Então vamos compreender e vamos compartilhar a verdade em verdade, né? Verdade em verdade. Então, preste atenção, hein? Beijo no coração. Vamos compartilhar a palavra do Deus Altíssimo. A todos aqueles que desejam compartilhar esta palavra, compartilha. Curte nossos vídeos. Compartilha. Beijo no coração. Se você ignora, não curte, não compartilha, também beijo, só que no ombro. Entende? Eu te amo do mesmo jeito. Mas é isso. Se falaram de Jesus assim, a casa de Nazaré sai alguma coisa, então vai falar também de você, vai falar de mim. Caso de Nova Iguaçu sai alguma coisa, eu não sei onde que tu mora, mas vai falar, pega aí, você vai falar da sua cidade também, a casa daqui sai alguma coisa. Porque
a carne desdenha, né? A carne compartilha, assim, quando é interesse. Não é verdade? Mas Deus de Israel, que o homem não tem muito interesse em pesquisar, estudar, entrar na visão do Espírito Santo de Deus, né? Os doutores da lei já passou isso, né? Apenas quer status, honras, títulos. Tanto é que o homem pegou os títulos, né? Que está lá em Efésios 4:11, né? Que foi separar dons, que separou, né? Não só aqueles que estão escritos, mas muitos dons, né? Nós todos temos muitos dons que foi dado, né, ao homem para aperfeiçoamento, né, dos santos. Para o quê? Para a boa, perfeita palavra de Deus. Para o quê? No versículo 16 diz que para ser um povo atado, ligado na mesma visão, né? Mas o homem pegou aqueles títulos para a tal da hierarquia, né? Os títulos já não há mais um só Deus, um só batismo, né? Um só Espírito. Eles se põem sobre, eles pegam os dons para poder se pôr sobre. Não é verdade? Preste atenção que você e eu sobre. Beleza. Mas nós temos que ter a visão. Vamos amar-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Deus. Então, ame o próximo como a ti mesmo, né? E seja ele, né? Seja ele, se faça, a palavra diz que nós podemos sempre deixar que o outro seja, né? Dar as honras mais para o outro, né? Mas é assim. Então, Yahweh disse, não é Yahweh, Deus disse, segundo a Crônica 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, achar que não é melhor que ninguém, achar que o seu diploma não o faz melhor que ninguém, achar que o seu título, sua pose, não te faz melhor do que ninguém, e orar, me buscar de todo o seu coração. O que é buscar de todo o coração? Buscar de verdade, buscar sem interesse. Até buscam, né? Muitos buscam. Mas interesses, muitas das vezes, até para mostrar para o outro que é melhor, né? Gritam nas praças, mas Jesus explicou, né? Entra para o seu quarto, quer falar comigo? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Entre para o seu secreto, fala, orar a mim, clama a mim, né? Não faça como muitos que querem gritar nas praças, né? Aqueles dois lá da Bíblia, né, que também falam. E diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Esse aí não faz nada. O outro humilde, né? Orou, Pai. Então é isso. Vamos ser de verdade, ter fé de verdade, né? Como os dois ladrões. Um não teve, não acreditou, mas o outro acreditou, né? E Jesus disse para ele, eu te digo hoje que estarás, né? Porque a gente às vezes até confunde. Jesus, eu vejo muitos falar assim, que Jesus disse, te digo que hoje estarás comigo. Não, temos que entender contexto, e texto e contexto. Porque nem Jesus, né? Então ele disse, digo hoje, estarás comigo no reino espiritual. Mas Jesus depois teve muitos dias, né, ali, se mostrou a mais de 500 pessoas. Agora esse estará, ele
poderia estar em espírito, mas esse estarás comigo é estar no descanso, né? Porque Jesus, no descanso de Jesus. Porque hoje, depois da cruz, o nosso descanso é Cristo. Nós fomos vivificados com Ele, né? Nós fomos vivificados com Ele, ressuscitados com Ele. Quando Ele disse lá para o ladrão, estarás comigo, porque naquele tempo ainda era o pacto da lei. O povo, quando lembra de Lázaro, né? Tudo é metáfora para que o povo entenda. Então o homem dormia, mas depois da cruz não. Nós já saímos da carne vivos, não estamos dormindo não. Entendeu, menino? Por isso que ele falou, estarás comigo não. Porque ainda estava no pacto lá da lei, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido derrubado, templo físico. Entendeu? Então, houve-se uma transição, que era preciso derrubar o templo. Sabemos que quem arribou de novo o templo foi o homem, Constantino. Né? Entendeu? Mas foi cumprido tudo aquilo que Jesus profetizou em Mateus 24. Vespasiano, filho de Tito, né, do general Tito, filho do homem, foi ali e em 70 DC derrubou o templo, não ficou pedra sobre pedra, né? Então Roma derrubou o templo de Jerusalém. E assim o templo espiritual, o templo reino de Deus foi estabelecido. Está lá no livro de Hebreus 9, Hebreus 10, lê lá. De uma vez por todas, um único gesto. Entendeu? Então, um beijo no coração. Beijo no coração, menino. E ó, compartilha nossos vídeos com outros aí, menino. Presta atenção, presta atenção. Não bota ele debaixo da cama, não, menino.